Bora que tá na hora. Bora! Então estamos aqui no segundo episódio do nosso programa Planejar. Para você que é um advogado, gestor, preocupado com o seu negócio e que quer saber como fazer o planejamento estratégico. Entende a importância de olhar o seu negócio com estratégia e muita gestão. E tá na hora de fazer o planejamento, Lu? Que hora é a hora certa de fazer planejamentos? Boa pergunta, Valdemiro. As pessoas acham que planejamento tem que ser feito só no final do ano ou no início do ano. Gente, qualquer hora é hora. Se você não fez no final do ano ou no começo do ano, que realmente são momentos propícios para começar a fazer o planejamento, nada impede de você fazer agora, no meio do ano, seja lá qual mês que for, né? Então, assim, a gente costuma dizer lá na nossa consultoria que planejamento bom é planejamento feito. E nada impede de você começar a refletir sobre o seu negócio em qualquer momento do ano, né? Nunca é tarde. A gente conhece escritórios que já estão há anos no mercado que nunca fizeram planejamento. E isso não impede de ele fazer agora, entender o que é que eles não abrem mão, entender para onde eles querem ir, que rumo tomar. Eles acertaram muito, né? Já estão há 20 anos, acertaram muito até ali. Mas é sempre um momento propício para você aprimorar, melhorar e deixar o seu negócio cada vez mais perene e preparado para o futuro. Então, não dê mais desculpa, né? Ah, quando chegar no final do ano eu faço. Não. O planejamento bom é o planejamento feito e o planejamento pode ser feito agora. Seja lá qual mês que você está ouvindo aqui a gente. Não deixe para amanhã. Não enrole, não procrastine. Comece agora a refletir sobre o seu negócio. Essa é uma coisa interessante, Lu, que você comentou. O escritório está lá há 20 anos. Nunca fez um planejamento estratégico, nem nada parecido com isso. Mas, poxa, 20 anos. Tem uma carteira robusta de clientes. Tem uma equipe grande, de certa forma, bem preparada. Os sócios estão botando seu dinheirinho lá no bolso. Que motivação esses caras teriam para fazer um planejamento estratégico se, afinal de contas, o troço está dando certo? Boa pergunta. Eu tenho certeza, Valdes, e a gente vivencia isso no dia a dia, que as pessoas que não olham para o futuro e não se atualizam, certamente, uma hora a coisa vai desandar. E certamente esse escritório aí, que tem 20 anos, que estão aparentemente ricos, não necessariamente estão sem problemas para resolver. Sem problemas internos para resolver e até externo também, né? Então, o que é que o planejamento vai fazer? Ele vai fazer com que os sócios e toda a equipe olhe para dentro, entenda o que é que eles são, quais os valores que eles não abrem mão, qual o propósito deles. E isso vai fazer com que as pessoas se motivem a continuar. E continuar dali para frente de uma forma mais direcionada, mais planejada. E sem dúvida nenhuma o planejamento tem essa vantagem, esse benefício, né, do autoconhecimento e do engajamento da equipe. Porque assim, certamente esse escritório também, que já está há 20 anos, já teve uma rotatividade, né, da equipe e tal. E as pessoas jovens estão com outras necessidades que às vezes esses sócios que já estão aí há anos no mercado nem estão entendendo o que é que precisam, né? Então, é sempre o momento de fazer planejamento. E existe um mapa, digamos assim, uma sequência de atividades que fazem o planejamento acontecer? Tem uma estrutura, uma coluna vertebral aí do planejamento, já trazendo assim para a prática mesmo, né, Lu? O que quem está aqui nos assistindo deve fazer por primeiro? Qual é o primeiro passo? Tô aqui há 20 anos, meu escritório está super bem, tô rico, troco de carro a cada 3 meses e tal, tenho uma cobertura em Nova York, mas eu quero que meu escritório seja perene, isso que você falou. Quero que meu escritório daqui a 200 anos carregue meu nome lá na placa ainda e que a coisa continue bem do jeito que está hoje. Qual é o primeiro passo que a gente precisa dar para planejar? Que ferramentas, o que se usa para fazer isso acontecer? O primeiro passo, sem dúvida nenhuma, é algo que os advogados, alguns, né, acham que é mimimi, que é uma bobaginha, que é algo bonitinho para se colocar no site ou numa placa, que é justamente as diretrizes estratégicas.
Dentro das diretrizes estratégicas estão os valores, a missão e a visão, gente. Isso não é mimimi, isso é algo que realmente precisa ser refletido para que você entenda realmente aquilo que você não abre mão e que norte você vai tomar. Quais são os vetores que vão te direcionar para que o seu escritório seja isso que você deseja. Perene, sustentável. Então, assim, refletir quais são os valores que vocês não abrem mão. Às vezes, isso é tão... As pessoas vivenciam isso, mas não escrevem isso. E aí, quando a gente vai para o papel, que isso fica muito mais claro, é outra coisa, sabe? Você começa a entender por que vocês tomam tais decisões, por que vocês vão tomar decisões pautadas nesses valores daqui para frente. E é o propósito transformador massivo, né? O que vocês não abrem mão? Qual é a razão de existir desse escritório? Por que vocês se submetem a fazer o que vocês fazem todos os dias? E não me diga que é para ganhar dinheiro, porque isso é realmente uma consequência. Nem para prestar serviços de qualidade, né, Lu? Exatamente. Porque, vamos falar a verdade, pressuposto básico da existência de um advogado prestar um serviço de qualidade. Commodity. Até parece que a gente combinou isso, hein? Foi boa. Então, dizer lá, no seu propósito, que nós existimos para prestar serviços jurídicos de qualidade, mais um monte de palavra bonita ali. No consultivo, no contencioso, nas áreas tal. Pelo amor de Deus, não é para isso que a gente existe, né? Meu Deus. Um ser humano não existe para comer, tomar banho e dormir. No final das contas, é isso que a gente está dizendo. Quando fazemos uma declaração de propósito em que dizemos: existimos para prestar serviços jurídicos de qualidade no consultivo e no contencioso e blá, 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 blá. Gente, seu escritório, em outras palavras, existe para acordar, dormir, tomar banho e se alimentar. Não é para isso que um escritório existe. Olhando para vocês aqui, não é para isso que um escritório de advocacia existe. Escritório de advocacia existe para transformar realidades, existe para gerar dignidade, para aproximar as pessoas dos seus direitos, enfim, mas não é para prestar serviços jurídicos. A prestar serviço jurídico é o fim. Assim, não, o fim nem é o fim, é o veículo. A prestação de serviço jurídico é o veículo. O destino disso é outro, completamente diferente. Exatamente. Então, o que você faz não é o seu propósito, nem o como você faz, mas justamente o porquê você faz isso. Por que você se submete a prestar serviços de advocacia para as pessoas? Qual o impacto que você quer gerar na vida dessas pessoas? Qual a transformação que os seus serviços vão causar na vida dessas pessoas? Isso, essa terminologia que você usou, propósito transformador massivo, é importante a gente olhar para isso, né? Então, propósito, legal, é o porquê nós existimos. Transformador, precisa transformar uma realidade, né? O meu propósito é prestar serviço jurídico. Transforma a realidade, prestar serviço jurídico? Não me parece transformar. Agora, quando você pega e diz assim, transformar a vida das pessoas, trazer dignidade para a vida das pessoas. Opa, eu estou transformando uma realidade, que eu estou transformando aqui a vida de alguém, ou quando eu digo que eu estou gerando oportunidades de negócios para os meus clientes, eu estou transformando a realidade daquele cliente, né? Pensando no empresarial. Apenas um exemplo. E massivo. Por que massivo? Porque esse propósito, ele precisa encantar, ele precisa brilhar o olho seu, da sua equipe. E quem está de fora. Dos clientes e de todo mundo que estiver ali envolvido com o teu negócio, direta ou indiretamente. Às vezes a pessoa nem é teu cliente, não é teu fornecedor, não é nada, mas está te seguindo no Instagram, por exemplo. Se você ali, naquela comunicação no Instagram, consegue impactar a pessoa, você está levando esse propósito transformador para massa, massivo, muita gente. É isso que a gente tem que pensar. O escritório não foi feito para um cliente, para 2 clientes. A gente tem que transformar, tem que brilhar o olho, tem que dar energia, né? O propósito é gerador de energia, como se nós tivéssemos um gerador dentro do escritório de energia para acender as luzes e tal. Só que esse gerador de energia que nós temos, que é o propósito,
faz brilhar o olho, faz as pessoas virem encantadas pro escritório, fazem as pessoas quererem entregar melhor, melhorar a cada dia. É o propósito que faz isso. É isso aí. E assim, que bacana que é você ter uma equipe conectada com esse propósito. Uma equipe que está entendendo que o que é que ela precisa fazer e fazer bem feito para entregar aquilo que você se propõe para o mercado. Que legal é trabalhar num lugar onde as pessoas estão felizes fazendo o que fazem, porque existe algo mais profundo por trás daquilo. Então, não achem que isso é mimimi, pessoal. Pensem com carinho mesmo sobre isso. E não imite o do coleguinha, olha ali no site do outro. Faça do seu, faça a sua essência. O que é que você vive? Porque tem que ser verdade, né? Tem que ser verdadeiro, porque fica até feio quem olha uma coisa que está escrita ali, que não tem nada a ver e não está conectada com a sua realidade. Várias vezes, né, Valdemiro, a gente fala transparência, meus valores são transparência. Que transparência é essa, gente? Que você acredita ter, né? Então, e aí você pega no final do mês... É melhor você não colocar que tem transparência do que colocar que tem e não tem, né? Exato. Meu valor aqui, um dos meus valores é a transparência. E aí eu tenho uma política comercial, por exemplo, dentro do escritório, que é remunerar os colaboradores com 10% daquilo que eles trazem, agregam de novos negócios para o escritório. Beleza, só que quem faz o contrato sou eu e eu não mostro para você quanto eu fechei, quanto eu cobrei daquele cliente. Aí chega lá no final do mês eu recebo 10% de alguma coisa que eu não faço a menor ideia do que é. Não, mas você tem que confiar em mim. Não, até tenho que confiar em você, é verdade. Mas vamos combinar que se você for transparente, essa confiança sobe de nível, sobe de degrau. E não tem por que você esconder isso de mim. Eu que trouxe o cliente. Eu posso, de repente, bater na porta do cliente e perguntar, escuta, quanto é que o escritório cobrou de você? E descubro isso. E aí, se eu descubro que o que eu tô recebendo não é aquilo que está sendo cobrado, né? 10%, putz, tá feita que besteira. Tá feita mesmo. E uma coisa que é legal, Valdemiro, eu acho que esse programa a gente pode até focar nisso do Missão, Visão e Valores, né? Porque é tão profundo. Nos valores, gente, também não adianta você colocar simplesmente que o seu valor é honestidade. Honestidade para você pode não ser a mesma honestidade para mim, que pode ser uma honestidade diferente para o que o cliente acredita. Então é sempre legal você colocar um valor e traduzir esse valor em palavras. Como é que é essa honestidade para você? Honestidade no sentido de somos honestos com aquilo que nananã. Então escreve o que é honestidade. Espírito de equipe. Como assim espírito de equipe? Explica um pouco melhor sobre isso. E isso sim é o que vai fazer com que as pessoas entendam por que aquele valor é um valor que vocês não abrem mão. Perfeito, perfeito. Assim, a clareza é um dos pressupostos da produtividade. Até já convidando o pessoal que quiser assistir, a Érica fala muito sobre isso. Ela tem até um artigo no site, se não me engano, os 7 Cs da produtividade. Vale a pena ler. Érica é nossa mentora de capital humano. Isso. E clareza, se eu não me engano, é o primeiro C da produtividade que ela traz nesse material. Sim. É importantíssimo nós termos clareza sobre tudo. Então eu tenho lá um colaborador que sabe mais ou menos o que ele deve fazer. Mais ou menos não serve. Ele tem que saber exatamente para o que ele foi contratado, quais são as atribuições do cargo dele. Eu tenho minha missão, visão e valores. Eu tenho que explicar para o meu time. E digo mais, trazer pessoas para ajudar a desenvolver essas declarações. Né? Pode ser um consultor, pode ser o teu sócio, pode ser algumas pessoas estratégicas do teu time. Sou eu sozinho no escritório. Traz alguém de fora. Põe mais alguém a ajudar você a pensar. Porque, às vezes, um amigo que te conhece em profundidade, você escreve lá, transparência. Aí o amigo vai olhar pra você e vai dar aquela risadinha assim, transparência mesmo? Fala sério. Te conheço, você tá querendo me enganar? Quer enganar quem? Então, às vezes, é bom colocar ali alguém que seja um super sincero. E planejamento, gente, é importante ter divergência. Não aquela divergência idiota do tipo, eu discordo. Discordo por discordar. Do tipo, típico advogado, assim, eu discordo porque eu discordo. Né? Ou só para ficar batendo boca ali. Não é isso. É uma divergência para construir algo, para trazer uma convergência logo em seguida. É no sentido de provocar novas ideias, isso. Trazer inovação para a coisa, né?
Perfeitamente, exatamente isso. Então, nós, quando vamos fazer um planejamento, colocamos outras pessoas na mesa para discussão justamente para isso. Aquela ideia, uma cabeça sozinha não vai pensar melhor do que duas debatendo. E assim vai. Então, não é também para pegar e encher, colocar 22 pessoas na mesa, hoje nós vamos fazer... Não, não é isso. Né? Mas discutir, ter pessoas estratégicas, como, de novo, se você é sozinho, traga alguém que é estratégico, que você confia, que entende do negócio. Isso é uma outra coisa importante também. Se você for pedir conselhos para alguém, peça conselhos para alguém que entenda sobre aquilo que você está buscando. Porque normalmente, em negócios, eu vejo muito isso. A pessoa vai lá, começa um novo negócio e tal, não sei o quê, vai lá perguntar para o pai, ou para a mãe, ou para o irmão. O pai não é advogado, não é empresário, é funcionário público de carreira, e nada contra quem é funcionário público, sem juízo de valor nenhum aqui. Mas o caso é, estas pessoas não entendem de negócios. Busque se cercar de pessoas que entendam de negócios para te ajudar a esclarecer as tuas dúvidas sobre negócios. Então, isso te encurta a vida, não, te alonga a vida e te encurta tempo perdido. Faz você ser mais produtivo também. Então, isso ajuda por que toda essa volta, né? Na construção da clareza. Isso ajuda. Ter pessoas por perto que sejam os super sinceros, que entendam do assunto, que gostem de você, para te dar esses insights de como dar esses passos, né? Nossa, Valdes, isso é muito legal. E eu até comentei com você que eu não tinha pensado nisso, né? Às vezes o advogado autônomo, para fazer o planejamento, é legal convidar alguém para não fazer sozinho. Porque realmente o seu pensamento está sempre muito viciado naquilo que você acredita. Então, trazer outras pessoas para refletir sobre o seu negócio é bem interessante. E já que a gente está falando de diretrizes, vamos falar um pouquinho da visão. Antigamente, Valdes, os planejamentos estratégicos eram feitos de longuíssimo prazo. Visão que daqui a 10 anos, onde você quer chegar daqui a 10 anos? Só que hoje a gente vive num mundo VUCA, né? É volátil, é ambíguo, é complexo, é incerto. Então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um ano, né? A coisa está muito rápida, as mudanças, né? Mas a gente pensa assim, no planejamento estratégico agora, onde você quer chegar daqui a 3 anos? É uma visão razoável e não significa que você não vai ter que fazer a revisão. A revisão da sua visão, né? Mas assim, agora, como é que você imagina que o seu escritório vai estar daqui a 3 anos? E isso é tão legal, sabe? Porque assim, você entendendo estrategicamente o que você quer alcançar, você consegue mirar e aí traçar objetivos e metas voltados para o atingimento daquela visão. Então isso é muito bacana, assim. E isso também dá clareza para a sua equipe. O que é que vocês precisam fazer? Qual o esforço que vocês precisam empreender para chegar naquele alvo que vocês querem? É isso aí. Eu costumo fazer uma analogia de uma viagem. Eu amo suas analogias, Valdemiro. Todo dia te falo isso. Eu sou o Mr. Analogia. Mas eu gosto das analogias porque elas facilitam o entendimento das coisas, né? Sim. Então vamos lá. Eu gosto de fazer uma analogia de uma viagem, por exemplo. Eu quero viajar de férias. Muito bem, eu quero ir para Disney. E eu preciso atualizar, inclusive, minhas analogias, né? Porque essa da Disney já faz uns 18 anos que eu uso. Então vamos lá, eu quero viajar para a Europa, na Disney lá da França. Muito bem, já mudei de Disney, antes era a Disney dos Estados Unidos. Quero ir lá para a França e na Euro Disney. O que eu preciso planejar para essa viagem? Primeiro, saber muito bem para onde eu quero ir. Eu quero ir para Euro Disney. Se eu disser apenas eu quero ir para Disney, tem algumas Disneys no mundo que eu posso ir. Então eu preciso cravar para qual Disney eu quero ir. Eu quero ir para Euro Disney. Pronto, já sei que a minha passagem não será para Orlando, será para Paris. Então, já é uma outra coisa. Já sei que o dinheiro que eu preciso comprar não é dólar, não é dólar, é euro. Exatamente. Então vejam só como é que essa coisa já muda de figura. Se eu faço um planejamento assim, sem essa cravada, né, para tua empresa, por exemplo, o que vai acontecer? Você vai chegar num lugar incerto e não sabido. Você pode esbarrar em Orlando com euros no bolso. Verdade. Isso não vai dar certo. Vai dar carca no meio do caminho. Então, o que a gente... Ou então,
A quilometragem percorrida até Orlando é muito menor do que a quilometragem percorrida até Paris. Se você reservou dinheiro para fazer uma viagem até Orlando e os ingressos que você comprou, a hospedagem que você comprou foi de Paris, não vai dar certo. O percurso aqui que você fez foi outro. Então tem que medir, tem que enxergar exatamente para onde você quer ir. Por isso a visão, você precisa cravar, você precisa dizer, daqui a 3 anos eu quero estar em tal situação, em tal condição. E importante, você precisa fazer de tal forma que você possa mensurar o caminho. Porque senão o que vai acontecer? Vai chegar lá em 3 anos e você não veio medindo esse caminho ao longo do tempo. Não sabe o quanto você já percorreu. E se você está indo para a direção certa. Ah, é verdade. Porque se você chegar lá, faltando 1 mês para os 3 anos, olha para o teu planejamento, olha e diz, putz, falta, sei lá, 2.000 quilômetros para chegar ainda, dos 8.000 eu já percorri 6, falta 2. Em 1 mês eu consigo percorrer 2? Não consigo, não vai dar certo. Então, quando a Luísa fala em revisar a visão, é justamente nesse sentido. A cada 3 meses, até cada 4 meses talvez, mas entre 3 e 4 meses, senta e revisa o teu planejamento, vê se as suas metas estão sendo atingidas. E aí é importante você ter indicadores que te mostrem. Eu queria faturar no ano, por exemplo, R$1 milhão, para arredondar a conta. Aí chegou lá em junho, você faturou R$200 mil, grande chance que nos próximos 6 meses você não alcance esses 800, que é o percurso que eu falei, esses 800 que estão faltando para chegar lá. Agora, se você só deixa para olhar isso lá em novembro, de vez que você não alcança. Agora, se você olhou lá em março, abril, e daí você vê, poxa, eu preciso alcançar 1 milhão. Nos 3 primeiros meses do ano, eu fiz 200 mil. Se eu continuar exatamente deste jeito, eu vou chegar no final do ano com 800. Não vai dar. Opa, então, nos próximos 3 trimestres, o que eu preciso fazer? Acelerar isso, gerar mais negócios para poder alcançar. Não, esses 3 primeiros meses, realmente, eles são mais calmos por conta da sazonalidade. Afinal de contas, o Brasil só começa depois do carnaval, aquela história toda. Se for isso, tá tudo bem, mas você tem que saber isso. Nos últimos 3 anos, daí esse exercício é interessante. Você olha para trás também. Se você não tem histórico, você está começando hoje o teu negócio, você vai começar a construir esses indicadores. Mas se você já tem aí uma jornada, né, no direito, olhe para trás um pouquinho, veja quanto você faturou no último ano. E nos últimos 2 anos para trás e 3 anos para trás. E aí você vai começar a ter uma noção. Janeiro é fraco, fevereiro é um pouquinho melhor do que janeiro, março é muito melhor do que fevereiro, e assim vai crescendo exponencialmente. O segundo semestre é de arrasar. Show de bola. Pronto, você já começa sabendo, já começa o ano sabendo que janeiro, fevereiro e março você vai devagar ali, que depois a coisa vai aquecendo. Ou então que janeiro, fevereiro e março é a hora de você lascar o toco, tentando plantar novas oportunidades para colher depois. Então é isso que o planejamento, a riqueza do planejamento é essa, e a visão propriamente dita é a base, digamos assim, do que você precisa fazer no planejamento, né? A execução do planejamento sai da visão. Então, olhando para a tua visão daqui a 3 anos, onde você quer estar, como você quer estar, vai te dizer o que você precisa fazer ao longo dos meses, dos dias, dos anos, para chegar lá e ter isso cumprido, né? Então, visão é aquilo que te empurra, digamos assim, né, para a realização. E assim, sobre visão, tem umas 3 coisas depois disso que você falou. Primeiro, você sabendo onde você quer chegar, a equipe sua, que não está a fim de chegar junto com você, já pula fora. Você já exclui aquelas pessoas que estão pesando dentro do seu barco e quase afundando. Então, traga para dentro aquelas pessoas que acreditam naquilo que vocês querem alcançar e vamos junto. A outra coisa que tem muita dúvida, essa visão que é tão estratégica precisa estar exposta no site Missão, Visão e Valores? Boa. Claro que não, meus caros. Mas é super importante que essa visão, sim, esteja muito clara e bem definida e propagada internamente no seu escritório. Porque às vezes os sócios têm a falsa ideia de que essa visão estratégica precisa estar só na cúpula. E aí ninguém entende o que é, não espalha para a equipe, as pessoas não sabem para onde estão indo e a coisa vai tocando de forma intuitiva
conforme a demanda. E aí o que é que acontece? As pessoas que não têm essa clareza para onde a gente está indo, facilmente por R$ 200 vai pular fora do barco aquela pessoa que você já gastou com treinamento. Já está adequada à cultura do seu escritório. Aquele advogado que somava tanto na sua operação vai pular fora por R$ 200. E se você tiver uma clareza da visão e ele também tiver a fim de alcançar essa visão junto com você, juntamente com esse propósito que você já deixou também propagado, com os valores que são compatíveis com o dele, certamente por R$ 200 ou até por R$ 1.000 ele não vai pular fora, porque existe algo mais profundo. E a terceira coisa, Valdes, que eu ia falar, é um exemplo prático de visão. Então, por exemplo, um escritório que está hoje no interior do Ceará, por exemplo. Qual seria uma visão, por exemplo, razoável? Nós queremos ser o escritório conhecido por o seu trabalhador ou seu advogado dos trabalhadores das siderurgias, por exemplo, das cidades de alcançar as cidades de tal, tal, tal e tal. Então, assim, você sabe qual a cidade que você quer atingir, você sabe qual a área que você quer dominar, você sabe para quem você vai falar, você entende qual é o seu público, e isso tudo fica muito mais fácil quando você vai procurando as suas estratégias. Você vai fazer parcerias estratégicas, você vai abrir talvez uma filial, se for interessante, naquelas cidades. Você vai buscar, vai entender do mercado daquela cidade, da cultura local. Então, isso sim é um exemplo prático para vocês concretizarem essa coisa da visão, sabe? Isso, e a hora que a tua equipe enxerga isso, não acontece aquele tipo de coisa de começar a prospectar, por exemplo, clientes de outras áreas que não são aquelas do foco. Né? Então você direciona, a visão é um norte, é uma bússola que vai te dizer, é para lá que nós vamos. Né? O exemplo que eu dei, eu vou para Disney de Orlando, eu vou para Disney de Paris. Eu vou para Disney de Paris, vou para Euro Disney, beleza. Então eu começo a acelerar naquela direção. Uma outra analogia disso sabe aqueles campeonatos de remo, que as pessoas, assim, por décimos de segundo, faz toda a diferença quem coloca o remo ao mesmo tempo na água, tira ao mesmo tempo da água, dá a remada no mesmo tempo da água. Aquela sincronia, né? Sincronia, é isso que a visão traz. Né? Diferente daqueles que não têm essa visão, que daí um tá remando para frente, o outro tá remando para trás e o barco fica girando em círculos. Né? Se o seu escritório está girando em círculos, é porque sua visão não está clara. É isso aí. Não está claro na cabeça da organização, das pessoas. E o escritório precisa ter, como a Luísa falou, isso tem que ser dissipado. A visão, ela é estratégica, portanto, eu sugiro não compartilhar para o mercado, mas compartilhar absolutamente com todos e repetidamente com todos. O tempo inteiro. Mas isso é redundante, Valdemiro. Não é, acredita em mim, não é. Você precisa reforçar isso para o teu público, você precisa bater nessa tecla, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É isso. Você vai forjar a cultura da empresa com isso. Então, eu já falei ano passado sobre missão, visão e valores, nosso propósito e tudo mais, fiz uma palestra para todo mundo. Amigo, demorou para fazer mais 5 dessas. Porque pelo menos a cada trimestre você começa a tua reunião de fechamento de trimestre, por exemplo, de metas de trimestre, coisa parecida, reforçando qual é o nosso propósito, qual é nossos valores, quais são os nossos valores, qual é a nossa visão de longo prazo. Você reforça isso na cabeça das pessoas, porque a hora que você lê aquilo de novo, e de novo, e de novo, e de novo, aquilo começa a ser introjetado, começa a ser a verdade, que automaticamente as pessoas vão andar atrás daquilo. E aí a meta acaba sendo cumprida meio que naturalmente, porque tá todo mundo olhando na mesma direção, tá todo mundo colocando o remo e tirando o remo da água no mesmo momento. Então, é isso, a visão é isso, é esse direcionador. E digo mais, assim, na própria atitude do dia a dia, assim, por exemplo, um colaborador fez alguma coisa que você você discorda. E aí você vai bater em que tecla? Olha, isso aqui não tá certo, porque isso não é compatível com o que a gente acredita. Então, se ele está individualista e o valor, o espírito de equipe, colaboração, olha, essa sua atitude não está compatível com o que a gente acredita. Aqui a gente precisa trabalhar em equipe. Isso é um valor que a gente não abre mão.
A colaboração está no nosso DNA. Então não adianta você fazer o seu trabalho individual, fazer o seu trabalho numa bolha, porque isso aqui não é a nossa cara, não é a gente. E você atrai pessoas iguais. E espanta aquelas que são diferentes. É justamente a cultura, o fit cultural. A cultura. Né? Você vai passar a contratar as pessoas muito mais por esse fit cultural. Claro, pela técnica, por óbvio, né? Você não vai contratar uma pessoa que é completamente analfabeta naquele ramo do direito que você precisa da pessoa, expert e tal, mas passa muito longe além disso. A parte técnica é a parte técnica que tem que ser cumprida. Ok, você faz uma prova, checa lá e tal. Aí você vai começar a analisar aspectos comportamentais daquela pessoa e se ela tem aderência à cultura da empresa. Não adianta nada eu ter um super monstro expert em determinado ramo do direito dentro da minha organização se ele é um desagregador, por exemplo. E eu tenho a minha equipe toda unida, integrada, que, sabe, quando se move um bloco, sabe, assim, é como os atenienses e os espartanos, né, na guerra lá, das guerras púnicas lá, eles se moviam como blocos, e aí você pega e coloca uma pessoa, um ponto fraco dentro desse movimento de corpo, o que acontece? Tem uma fragilidade ali, é por ali que o inimigo entra, é por ali que a concorrência entra, é por ali que escapa, é por ali que a cultura se dissolve e aí você começa a ver outras pessoas se desviando. Sabe aquela ovelhinha que começa a se desviar do grupo? É isso que vai começar a acontecer. Você vai ver os teus colaboradores que eram super engajados culturalmente se fraquejando na cultura e aí é o primeiro passo para desmontar o castelo inteiro. É importante você reforçar isso, bater nessa tecla o tempo inteiro. E aí você contrata as pessoas com base na cultura. Você desliga as pessoas com base na cultura. Isso que eu ia falar. Isso muda, essa clareza sobre a sua missão e visão e valores, muda até a forma como você vai fazer o seu processo de seleção, de recrutamento e seleção. Então, gente, parem também de fazer esses processos e de uma forma assim automatizada e não planejada. Porque você precisa realmente entender quem são as pessoas que vocês estão contratando. E aí a gente vê que na prática, nas entrevistas, o advogado, o gestor, começa a falar muito do escritório e só ele fala. Nesse momento a gente precisa ouvir o colaborador, ouvir esse potencial colaborador, esse candidato, né? Então, conhecer um pouco mais da essência dele, o que é que ele não abre mão também. E a outra coisa que eu vejo na prática, Valdemiro, que eu queria comentar, é que você falou que a ideia do remo, tá todo mundo remando com sincronia. E o que a gente vê na prática é muitas vezes um sócio tá remando numa direção, o outro tá em outra totalmente oposta. Justamente porque eles acreditam, nunca conversaram sobre isso, acreditam que tá tudo certo ali, mas na verdade internamente o próprio comportamento, as falas, vai fazendo com que a coisa fique desande ali internamente, né? É verdade. Eu só quero fazer uma correção numa fala que eu fiz agora há pouco. Eu falei de guerras púnicas, né? E falei de gregos e lá dos espartanos. Na verdade, a guerra que eu queria falar era das Termópilas. As púnicas foram no norte da Itália. Não teria nada a ver uma coisa com a outra. Muito bem, Valdemiro. Corrigiu a tempo. Mas isso que você falou, Lu, é muito importante, porque a gente está trazendo para a mesa agora um assunto que é alinhamento de sócios. Sim. Se você tem um sócio, você precisa estar alinhado a ele. De novo, estar alinhado não significa concordar com tudo. É normal, são duas pessoas. E outra coisa importante, ter um sócio que é exatamente uma réplica de você, uma pessoa que pensa igual você, não vai dar certo também. Porque se duas pessoas acreditam que tem que acelerar a toda velocidade em direção a um penhasco, não preciso dizer o que vai acontecer. Agora, se tem uma pessoa diferente de você que diz assim, mas peraí, ali na frente não é um penhasco? Por que a gente vai acelerar? Não é melhor a gente desviar do penhasco em vez de acelerar em direção a ele? A mesma coisa nos negócios. Então, encontrar um sócio que esteja culturalmente alinhado com você não significa que é um carneirinho que faz assim para você o tempo inteiro, dizendo sim, concordo. Não, é chegar e dizer assim, mas peraí, sócio, você não acha que a gente deveria caminhar por aqui? E de novo, não é discordar por discordar. Com lógica, com sensatez. É enxergar cenários diferentes que talvez o outro sócio não tenha enxergado. Então é dividir
dividir aí as opiniões, dividir os entendimentos, né, para chegar, para conduzir isso para um alinhamento. Então esse alinhamento societário é importantíssimo, porque senão vai ter lá já cansei de ver isso, um sócio extremamente técnico e outro sócio extremamente relacional, comercial e tal. Daí o sócio comercial tá sempre na rua, né? Sempre prospectando novos negócios, jogando golfe, jogando tênis, indo para festa, para evento e não sei o que e tal. E aí o sócio técnico se ressente. Pô, o cara é um baita de um preguiçoso. Em vez de eu aqui largando o braço aqui no trabalho das 8 da manhã às 10 da noite. Tô carregando piano. Carregando piano sozinho e ele lá brincando de jogar golfe com os amiguinhos dele. Pera aí, cara pálida. Vocês são diferentes. Vocês têm atribuições diferentes, vocês têm missões diferentes para com o escritório, e se ele não tivesse lá jogando golfe, você não teria nada para fazer aqui dentro do escritório, porque não teria clientes. Então é importante que esse cara vá, claro, com objetividade. Não estou falando aqui para ir jogar golfe por ir jogar golfe. Com estratégia, né, Valdemiro? Pô, lógico, estratégia. Saber o que você está fazendo. Eu vou lá porque lá está meu público-alvo. Ah, eu sou um advogado de direito previdenciário, e vou jogar golfe com os meus amigos empresários, que não tem nada a ver com o meu negócio. Tudo bem, mas então você não vai no horário de trabalho, porque daí você está indo a lazer. Deixa isso para o final de semana. Agora, não, meus clientes são empresários e esses empresários estão lá hoje jogando golfe às 11 horas da manhã. Eu tô lá no meio deles, porque eles são meu alvo, eles são o público-alvo do meu escritório. Então, é isso. Então, esse alinhamento societário, esse alinhamento de expectativas, de propósito e tudo mais, começa aqui no planejamento, começa lá no alinhamento da missão, visão, valores, né? Essas coisas vão todas se conectando. A hora que você tem essas coisas todas organizadas, digamos assim, né? Discutidas, sedimentadas, concordadas, você não precisa voltar para discutir mais isso, já está ali, já está ali. Ah, deu um puta pepino no escritório e tal, como é que a gente vai agir? Sai agindo por impulso? Não, vai lá nos valores da empresa. E olha, em situações tais nós vamos agir de qual maneira? Assim, conforme os valores. Então fica mais fácil até resolver problema. Sim. Ai, Valdemiro, é tão bom conversar sobre algo que a gente tem paixão, né? É divertido. E a gente vê o quanto, gente, isso é capaz de transformar negócios. E é isso que a gente vivencia. Então hoje, nesse nosso programa, a gente falou sobre uma ferramenta essencial, que são as diretrizes estratégicas, mas existem muitas outras ferramentas que ficarão para os outros programas, a gente vai comentar sobre isso. Mas, se você quiser começar o seu planejamento estratégico agora, adquira o nosso guia Planejar, porque lá estará o passo a passo de como você pode tirar todas as suas ideias aqui da cabeça e colocar no papel de uma forma prática, explicando exatamente como aplicar as ferramentas de planejamento estratégico na sua advocacia. Então não ache que é algo complicado, algo complexo, porque é plenamente possível e você precisa começar não amanhã e não depois. Comece agora a fazer o seu planejamento. Porque planejamento bom é planejamento feito. E é também, Valdemiro, assim que a gente conclui o nosso programa, né? Falando que é isso. Não comece querendo fazer o perfeito. Faça o seu planejamento do jeito que der. Sabe? O planejamento que você escreva num papel, deixa ali no seu bolso, te faça lembrar, te faça executar. Porque não adianta a gente também ter um planejamento lindo, super completo, e você não colocar isso em ação, né? O plano de ação é o que faz a coisa acontecer. Então é isso. E não querer dar todos os passos de uma vez só. É isso. Isso eu acho que é uma outra coisa importante, né? Depois que você planeja, dar pequenos passos, mas passos constantes. A disciplina, ela é fundamental para qualquer negócio. O sucesso, ele é baseado em muito na disciplina. Se você é um cara que faz hoje, não faz amanhã, não faz depois da manhã, daí faz de novo, daí não faz de novo, daí não faz, não vai dar certo. Não vai dar certo. E se não tiver disciplina, a gente é atropelado pela operação. Exato. Né? Se a gente não tiver foco para voltar sempre para o planejamento e estar com o olhar no estratégico, a gente volta para o olhar operacional, que é o que a gente sabe fazer, é a nossa zona de conforto e é o que faz a gente tocar o nosso dia a dia. Mas aí você tem que fazer um esforço imenso, eu sei que não é fácil, e com disciplina a gente consegue. Se você tiver realmente disciplina e
e quer saber onde você quer chegar, você tem que ir para o seu planejamento. E aí, todo dia, imprimir um esforço imenso para conseguir alcançar esses objetivos e essas metas. Então, Valdemiro, obrigada por estar aqui mais uma vez comigo. Você é maravilhoso. Uma satisfação estar contigo, Lu. E pra a mim gente... assim, gosto de compartilhar esse conteúdo, gosto de estar contigo, de falar sobre planejamento. Você é brilhante no que você faz. Adoro estar aqui com você. Conte comigo sempre quando precisar. Obrigada mesmo. Joia. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.